Você já se perguntou se a água que você bebe sabe o que você sente? Parece poético, até fantasioso. Mas ao longo das últimas décadas, cientistas, espiritualistas e pesquisadores independentes vêm explorando uma ideia surpreendente: a água teria a capacidade de registrar informações sutis, incluindo pensamentos, palavras e emoções. Não estamos mais apenas falando de algo simbólico, mas de uma possibilidade concreta que, se verdadeira, pode revolucionar tudo, da medicina à espiritualidade, da ecologia à forma como nos relacionamos com a vida. A primeira pessoa a despertar o interesse global sobre isso foi o Dr. Masaru Emoto, um pesquisador japonês que se tornou conhecido por seus experimentos com cristais de água congelada. Emoto expôs diferentes amostras de água a palavras, imagens, sons ou intenções humanas, e depois de congelá-las, fotografava os cristais formados. Os resultados, segundo ele, eram visíveis. Palavras como amor ou gratidão produziam cristais belíssimos, simétricos e harmônicos. Já palavras como ódio ou raiva formavam estruturas caóticas e desorganizadas. Emoto alegava que a água respondia à vibração emocional, como se fosse um espelho da consciência. Seus estudos, publicados em livros como Mensagens da Água, encantaram milhões de pessoas ao redor do mundo. A ideia de que a água sente e responde à energia humana tocou tanto terapeutas holísticos quanto buscadores espirituais. Em cerimônias e práticas meditativas, tornou-se comum abençoar a água antes de consumi-la, como uma forma de purificar não apenas o corpo, mas também a alma. No entanto, a comunidade científica reagiu com ceticismo. Muitos criticaram Emoto pela falta de rigor experimental e pela subjetividade na seleção dos cristais fotografados. Não houve replicações em larga escala sob condições controladas que pudessem confirmar suas conclusões. E, por isso, ele foi amplamente desacreditado no meio acadêmico. Mas, será que isso fecha a questão? Nos últimos anos, uma nova leva de cientistas começou a investigar a água por outras vias, e os resultados são, no mínimo, intrigantes. O Dr. Gerald Pollack, da Universidade de Washington, por exemplo, tem desenvolvido uma teoria inovadora sobre o que chama de quarta fase da água. Segundo Pollack, além dos estados sólido, líquido e gasoso, a água pode assumir uma estrutura intermediária, chamada de água estruturada ou as water, exclusion zone water. Essa água, ao se organizar de forma hexagonal perto de superfícies hidrofílicas, como membranas celulares, passa a comportar-se de modo diferente da água comum. Ela carrega carga elétrica, cria campos ordenados e pode armazenar energia luminosa, o que abre as portas para a ideia de que a água pode sim armazenar informação. Outros estudos vêm mostrando que a água responde a frequências sonoras e campos eletromagnéticos com alterações sutis em sua estrutura molecular. Não se trata aqui de magia, mas de biofísica aplicada, ainda que em estágio inicial. Por exemplo, algumas pesquisas utilizando espectroscopia e microscopia de alta resolução sugerem que a água pode organizar suas moléculas em padrões distintos dependendo do tipo de estímulo que recebe. Ainda que controversas, essas descobertas ecoam, em parte, o que Emoto tentava demonstrar, que a água é sensível, e talvez receptiva, às vibrações ao seu redor. Agora imagine isso dentro do nosso corpo. Nosso organismo é composto por mais de 70% de água. Isso significa que nossos tecidos, nosso sangue, nosso cérebro, todos os nossos sistemas, estão mergulhados em um meio aquoso. Se essa água é influenciada por frequências, palavras e emoções, então nossas células podem literalmente sentir o que pensamos e dizemos. Isso reforça o que diversas tradições espirituais já afirmavam, que pensamentos são vibração, e vibração é energia viva. E se a água dentro de nós ressoa com essa energia, talvez esteja aí a ponte entre emoção e saúde, entre intenção e matéria. Algumas abordagens terapêuticas já partem dessa premissa. Terapias com água informada, água solarizada, homeopatia e florais trabalham com o conceito de que a água pode receber, armazenar e transmitir padrões energéticos. E embora esses métodos sejam vistos com desconfiança pela ciência tradicional, não faltam relatos de benefícios profundos entre os que os utilizam. É claro que ainda faltam evidências definitivas. A ciência exige repetibilidade, controle e explicações mecanicistas,
e isso nem sempre é possível ao lidar com fenômenos sutis. No entanto, a ausência de prova não é prova de ausência. Estamos diante de uma fronteira. De um lado, a ciência começa a abrir os olhos para as propriedades inteligentes da água. Do outro, a espiritualidade já entendeu há milênios que a água é sagrada, sensível e viva. Basta observar como, em todas as culturas, a água é usada em rituais de purificação, batismo, bênçãos e cura. Desde o Ganges até o Jordão, desde os banhos de ervas afro-brasileiros até os cânticos xamânicos diante de rios e cachoeiras, o ser humano sempre intuiu que a água guarda algo mais. Talvez agora a ciência esteja apenas começando a lembrar. E se isso for verdade, não estaríamos apenas bebendo água, estaríamos interagindo com uma consciência líquida, uma inteligência fluida que responde ao que somos. Talvez, mais do que um elemento da natureza, a água seja um espelho da alma.